eu vou estar pregando hoje, eu vou estar falando sobre ser uma igreja viva, relevante e contagiante. Na verdade, essa mensagem que eu vou partilhar com vocês, eu partilhei na igreja de Jaguariaíva, a igreja onde o Dudu Varão está pastoreando. Lá eu tive 3 dias, nós tivemos junto com a equipe do Louvor, passamos 3 dias ministrando sobre aquela igreja, e eu vou ficar com a última mensagem. Então, como é que a gente pode ter uma igreja viva, relevante e contagiante? A primeira mensagem que eu preguei lá foi dizendo que a igreja ela precisa ser construída sobre um alicerce, e esse alicerce tem nome, ele é Jesus Cristo. Ela não pode ser construída em cima de personalidade, de estratégia, de métodos, de meio, não. A igreja ela só pode ser construída através de Jesus Cristo. Ele é o alicerce principal. A segunda mensagem foi que a igreja também vai trazer naqueles que estão participando dela, isso é muito importante, aqueles que decidiram ser discípulos de Jesus. Então tem pessoas que estão vindo aqui para conhecer Jesus, ou ver o que Ele é capaz de fazer, mas tem pessoas que decidiram caminhar assim como Jesus caminhou. Então a igreja precisa de pessoas dessa maneira. E aí entra como a igreja funciona, como é que ela se torna relevante hoje, ok? Aí entra na nossa mensagem. Eu vou usar o texto de Atos 2, mas eu vou começar com Efésios, capítulo 1, versículo 3, tá? E depois eu vou cair para Atos 2. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Eu vou ler uns 3 versículos, só para eu fazer a minha introdução. Efésios 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filho, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou, nos deu gratuitamente no amado. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar, para a gente começar a nossa mensagem, para a gente começar a pensar, é o seguinte: o que leva você a fazer parte desse ajuntamento? O que nos leva a nos agrupar? E aí pode ser várias razões, não pode? Muitas vezes as pessoas estão participando do culto por causa de quê? Fala aí para mim. Vamos aí, igreja, pode participar. Por que as pessoas vêm para o culto? Muitas vezes. Por causa de amizade? Ok, que mais? Ser curado? Ok. Que mais? Por narcisismo? Ontem a gente falou um pouco sobre isso, para a pessoa poder aparecer e tal. Pessoas vêm aqui para resolver seus problemas financeiros, sim ou não? Amém, glória a Deus. Problema familiar. Pessoas se reúnem para buscar bênção. Mas a gente olha para esse texto. Esse texto está dizendo que a gente é o quê? Fala aí para mim. Ele está falando que nós já recebemos todas as bênçãos espirituais. Então, qual bênção falta para mim e para você? Pode enumerar quantas bênçãos falta.
celestiais em Cristo. A segunda coisa, ele vai falar que você já recebeu essas bênçãos, não é por mérito seu, nem por meu mérito, por aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Nós recebemos essa bênção porque ele nos escolheu e quando? Antes do mundo ser criado. Presta bem atenção. E ele, além de fazer isso, ele fala que nos escolheu, nos predestinou para que a gente pudesse ser filhos de Deus. Olha que coisa forte. Para viver uma vida irrepreensível e santa. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando nós nos ajuntamos como igreja, a gente não pode vir aqui atrás de bênção. Por que, igreja? Porque a gente já recebeu. Todas em Cristo nas regiões celestiais. E quando ele fala que nós recebemos todas, quer dizer... E por que a gente ainda vem para a igreja? Para receber. E muda. Porque se a gente entende que nós já somos abençoados, quando nós nos ajuntarmos, o que nós vamos fazer? Louvar, adorar, glorificar, exaltar e partilhar da bênção que Ele já tem nos dado. Se a gente quer ser uma igreja viva e relevante, a primeira coisa que a gente precisa aprender, presta bem atenção, é você sair da sua casa falando: Deus, me usa para que eu possa ser uma bênção assim como Tu és na minha vida. A dinâmica muda. Eu não vou entrar no culto aqui e só clamar por mim, pelo contrário, eu vou entrar no culto aqui para ser um instrumento de bênção na vida do meu irmão, aquele que está ao meu lado. Muda. Se eu já sou abençoado, eu vou chegar no meu trabalho, eu não vou lá para conquistar o meu pão, eu já ganhei meu pão. Eu vou lá para abençoar a empresa que eu estou trabalhando. Para que aqueles que não têm esperança possam partilhar da mesma esperança que eu tenho. E ela tem um nome. Qual é o nome? Jesus. Você consegue entender o que eu estou falando? Então o que deve nos motivar a nos reunir como igreja, se a gente quer ser uma igreja viva, relevante e contagiante, presta bem atenção. A gente tem na nossa mentalidade ser bênção, assim como o nosso Pai o é. E isso não é do Novo Testamento, isso está na origem do povo. Porque há uma promessa: de ti farei o quê? Uma grande nação. E qual é o propósito dessa grande nação lá no Gênesis? Que da sua família, esse descendente, abençoaria todas as famílias da terra. Eu tenho uma boa notícia, gente. Aqueles que vão abençoar todas as famílias na terra estão aqui. Ai, que tristeza. Eu vou repetir. Aqueles que estão aqui para abençoar todas as famílias da terra estão aqui. Você faz parte disso? Então você precisa saber que você é bênção, não é porque você merece, você é bênção, não é porque você é privilegiado, você é bênção porque Ele te escolheu. E aí, quando é Ele que nos escolhe, tem preferência? Um é mais do que o outro? Não, porque a decisão não foi nossa, a decisão foi dele. Tranquilos? Agora nós vamos para Atos 2, para o texto. Já entendendo que a gente vai se reunir aqui, em qualquer lugar aonde a gente estiver, com a intenção de ser bênção na vida de alguém. E aí nós vamos para Atos 2. O livro de Atos, para aqueles que não sabem, foi escrito por Lucas, o médico. Lucas não foi um dos discípulos. Então, se você acompanhar o Evangelho de Lucas, você vai perceber que, na verdade, ele vai coletando informações daqueles que eram discípulos de Jesus e
que caminharam de Jesus. Uma das expressões que eu acho muito bonita é que muitas vezes ele fala assim: Maria naquele momento ficou em silêncio, quando acontecia algo referente a Jesus. Uma outra peculiaridade do livro de Lucas, você vê que ele era médico. Lógico que não é um médico como a gente entende como médico de hoje, por favor, né, gente? Né? Mas ele tinha a ver com essa questão da saúde. Então, de cura, você vai ver que ele vai detalhar a questão das enfermidades como nenhum outro evangelho detalha. Mas ele está escrevendo o evangelho de Lucas para Teófilo, um bambambam que ele conhecia e queria conhecer a verdade. E ele continua não só a história de Jesus, que é o evangelho mostrando, mas também ele começa a mostrar o Espírito Santo agindo através das pessoas no caminhar da igreja e no avanço do reino de Deus. E aí Atos dos Apóstolos. Então, se você terminar Lucas, é interessante, você passa para Atos, você vai ver que é como se fosse uma continuidade, porque é o mesmo, tem o mesmo propósito, falar sobre o que Jesus é capaz de fazer e sobre o que o Espírito Santo é capaz de fazer na vida do homem. Ok? Então a gente termina Lucas, ele vai dizer o seguinte, ele vai falar, olha, o pessoal reunido vai dizer que agora eles começam a entender as Escrituras. Só que Jesus, ele dá uma orientação. Antes dele partir, antes dele ascender ao céu, antes dele ir para o céu, ele fala assim: vocês precisam permanecer onde? Em Jerusalém. E aí você vai ver isso em Atos 1, versículo 4. Certa ocasião, quando ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouviste. Porque Jesus já tinha falado a respeito dessa promessa. E qual é essa promessa? Que o Espírito Santo viria sobre eles. Mas a seguir você vai ver a ascensão. E aí os discípulos, no versículo 12, você vai ver que eles se reúnem. Eles voltam do Jardim das Oliveiras e ficam em Jerusalém. Para aqueles que não sabem, Jesus morreu no período da Páscoa, né? Ele ressuscitou. E você acredita que ele passou a conviver ressurreto com os discípulos por 40 dias? 40 dias. Ele continuou instruindo depois de ressurreto. Aí vem a chamada festa do Pentecoste, celebrada pelos judeus, ou festa da colheita, que acontece 50 dias após a Páscoa. É onde eles faziam a celebração. Então, diz que nesse período de 40 dias a 50 dias, eles estão obedecendo a Jesus, permanecendo aonde? Imagina só, Jesus já foi ao céu, mas deixou uma palavra. Jesus avisou quando o Espírito Santo ia vir? Mas qual era a ordem de Jesus para eles? Que ficassem em Jerusalém. Se você for para a carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver que Paulo relata lá que nessa ascensão de Jesus aos céus, tinham 500 pessoas. 500 pessoas. Quando o Espírito é derramado, só tem 120. O que as outras foram fazer, gente? Fala para mim. Cadê o restante? Dispersaram, voltaram à sua rotina, voltaram a fazer aquilo que era normal, mas permaneceram 120. E aí o texto vai dizer, versículo 14, que todos eles perseveravam unânimes no quê? Na oração. Eles se reuniam e começavam a procurar, a orar, a falar com Deus, assim como eles viram Jesus fazendo o tempo todo. Então eles oravam, buscavam, e diz unânimes, embora sendo diferentes, tinham o mesmo propósito, buscar ao Senhor. Então eles permaneceram em Jerusalém sobre uma palavra.
a palavra de Jesus para que eles permanecessem, eles obedeceram. Enquanto estavam lá, oravam, mas faziam também a administração da igreja. Por quê? Porque chegando lá, eles estão reunidos, eles estão orando, mas estão percebendo que um dos discípulos se matou, Judas Iscariote. Então, os 12, eles falam assim, puxa, a gente precisa ter um representante de cada tribo. São 12 tribos de Israel. Então, para ser completo, precisamos ter mais um. E aí eles lançam sorte. Então você vê que eles se reúnem e continuam mantendo a atividade da igreja. Começa a construir-se a igreja aqui. Orando, resolvendo o problema. É a última vez que eles lançam sorte e cai sobre Matias. E continua. E eles permanecem. Eles sabiam quando o Espírito Santo ia ser derramado? Não. Mas não saíram de Jerusalém, crendo numa palavra, naquele que proferiu essa palavra, e aquele que proferiu essa palavra permanece em Jerusalém até que ele venha, se chama Jesus. A igreja tem que ser conquistada, ela tem que ser construída sobre aquele que tem a palavra, e ele tem nome, se chama Jesus. Mas você vai perceber que a igreja também tem que se reunir para orar. Tem que buscar. Não tem jeito. E aí acontece algo inacreditável. Capítulo 2. O Espírito Santo de Deus é derramado sobre eles. Presta bem atenção. Diz que quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, veio com poder, como se fosse forma de fogo. Eles começaram a falar em outras línguas, ok? E aqui é diferente das línguas estranhas que aparecem em 1 Corinto. Um evento não tem nada a ver com o outro. Porque essas línguas que você vê aqui no Pentecoste, elas conseguem ser compreendidas. Quer ver? Vamos lá então. Ora, versículo 5. Estavam morando em Jerusalém judeus temente a Deus, vindo de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se grande número de pessoas e ficaram maravilhadas, pois cada um ouviu falar em sua própria. Então você imagina, gente de todos os povos, cada um espanhol, inglês, francês, começa a ouvir um pregando aqui, os outros traduzindo simultaneamente. Então a língua aqui, derramada com fogo, com poder, era para que aqueles que eram de outras línguas pudessem compreender quem é Jesus. Estou sendo claro? Esse evento da questão da língua é interessante. Esse derramar do Espírito Santo, você vai perceber que isso acontece no Evangelho, em Atos, no livro todo. Aí você vai falar assim, Jatos, mas isso é para provar alguma evidência? Não, é para provar que Deus derramou do seu Espírito para todos. Porque primeiro acontece em Jerusalém para os judeus, segundo para os samaritanos, e a terceira vez que acontece essa manifestação do Espírito igual a essa aqui, presta bem atenção, é com os gentios. Sabe por quê? Porque desde o Antigo Testamento a palavra de Deus já mostrava que o Espírito dele seria derramado sobre toda a carne. Eu tenho uma boa notícia para você, esse Espírito já foi derramado, já está aqui entre eu e você, para aqueles que já se converteram, para aqueles que mudaram a sua vida, para aqueles que decidiram seguir a Jesus. E ele tem uma finalidade, é interessante. O povo junto, no Antigo Testamento, tendo o mesmo propósito, saindo da vontade de Deus, veio Babel. Lá o povo começa a falar outras línguas, para que não tenham o mesmo propósito. E aqui, com a ação do Espírito Santo, ele consegue trazer a palavra que salva, que transforma, para todas as línguas, pregando o mesmo Evangelho.
Olha que coisa poderosa. E diz que aí Pedro pregando, as pessoas se convertendo, e aí a gente vai para o último versículo, versículo 41. Sua palavra foram batizados naquele mesmo dia, juntaram-se cerca de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. Esses judeus são os mesmos, presta bem atenção, que crucificaram Jesus. No mesmo lugar onde Jesus foi crucificado, é lá que o reino começa a ser anunciado com poder. Não seria interessante se ele não tivesse decidido começar em qualquer outro lugar? Aí você vê a graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus para com o seu povo, e para comigo e com você. E aí começa a formar a igreja. E a gente vai falar sobre a característica de ser uma igreja viva, relevante e contagiante. No versículo 42 diz assim: eles perseveravam no ensino dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor. Muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, porque eles ainda eram judeus, cultuando como judeus. Depois que há uma cisão, eles não podem mais se voltar para o templo de Jerusalém. E depois do ano 70, o templo de Jerusalém ele é destruído. E aí continua, diariamente continuava a reunir-se no pátio do templo, partia o pão aonde? Em suas casas. E juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração. Louvando a Deus, porque eles se reuniam. Louvando a Deus por tudo, sendo estimados por todo o povo. E assim, cada dia, juntava a comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Quais são as características de uma igreja viva e relevante? Eles perseveravam no ensino. Eles perseveravam na comunhão e no partir do pão e nas orações. Pessoal, o que é perseverar? Se ele está falando que é para perseverar, qual é a finalidade dele usar essa palavra? Porque a gente desiste. A gente desiste de estudar a palavra, a gente desiste de participar da comunhão, de interagir, de estar em volta da mesa com o outro, a gente desiste de partir o pão, a gente desiste de orar, sim ou não? Desiste. Mas ele está falando que eles insistiam. E aí nós precisamos tirar do nosso vocabulário a palavra o quê? Desistir. Não tem como criar uma igreja ou fazer parte de uma igreja, presta bem atenção, se a gente não ensinar o que os discípulos ensinavam, a palavra de Deus, o Cristo ressurreto, aquele que um dia vai voltar para nos buscar, que venceu a morte, que pagou o preço dos nossos pecados na cruz em nosso lugar. Se a gente não tiver isso nos nossos lábios, não tiver isso no nosso coração, não tem como avançar. Por mais que o mundo se torne hostil ao Evangelho, ele está falando, persista em continuar ensinando, por mais que o mundo não queira ouvir, que Jesus é Senhor e Salvador. Não há outros caminhos, Ele é o caminho. Ele é o caminho, não há outras verdades, Ele é a verdade. E ninguém vai até o nosso Pai, Deus, se não for por Ele. Ele está falando que a gente tem que continuar se reunindo, estudando a Bíblia. Ele está falando que a gente precisa permanecer na comunhão. Por quê? Porque é muito fácil a gente se chatear aqui dentro, sim ou não? Não é fácil a gente arrumar confusão, gente?
Fala a verdade, vamos lá, igreja. A gente ficar brigado um com o outro, chateado. Sim ou não? Deus, tenha misericórdia de nós. Mas Ele está falando que a gente tem que persistir. A gente tem que continuar caminhando junto a despeito das nossas diferenças, porque o que nos une não é a nossa vontade, é a vontade dEle. Jesus, Jesus, Jesus. Está vendo? Aí o pessoal acha que o fato de você fazer parte de uma igreja, que aqui só vai ter pessoa santa. Fala para mim, tem sim? Fala, tem? Tem pessoas tentando. Porque o único santo é Jesus. A gente está num processo que a gente vai chamar dentro da teologia de santificação. Que a gente vai se desprendendo desse mundo, nos tornando parecido com Jesus, abrindo mão da nossa vontade, renunciando a algumas coisas que a gente sabe que desagrada a Deus, para alcançar. Mas isso só vai ter aonde? Um fim aonde? Na eternidade. Se você quer ser santo agora, eu posso orar. Para Deus te levar. Vai ajudar a comunidade a avançar. Eu sei que já tem alguns orando para a gente ir. E eu repreendo essa oração. Consegue entender? Por isso que ele fala que persevera. Isso quer dizer que a gente vai ter que brigar para continuar unido. A gente vai ter que se esforçar para continuar. Porque a igreja, não sei se você percebeu, ela é composta por pessoas imperfeitas. Em torno daquele que é perfeito e ele tem nome, é Jesus. Aí você fala assim, então como é que essa igreja se torna extraordinária? Como é que essa igreja se torna contagiante? Como é que essa igreja continua avançando? Somente pela ação do Espírito Santo através dela. Não é nada nosso, é tudo dele. Por isso que a gente precisa do poder do Espírito Santo, para a gente poder avançar. Eu nem vou falar de partir o pão, gente. Não dá para falar, porque nessa crise danada, você já não consegue colocar nenhum pão no teu carrinho, que você deixa ele lá no caixa. Não está difícil? A gente enche isso aqui de cestas, de alimento. Eu olho hoje, e eu sei que as pessoas ainda estão se esforçando para colocar, porque a vontade que dá, eu falo, é eu pegar algum dos mantimentos aqui e levar para mim? É ou não é? E no período de escassez, presta bem atenção, a lei que nos impulsiona a viver é o da preservação. Na escassez, a gente vira bicho. A gente não divide o pão. Você já percebeu, não sei, na sua família, você está lá com um bife dividido em 4. Chega uma visita nessa hora. Você agradece a Deus porque chegou? Ou você fala, o inimigo está tentando me tentar? Aí você já sabe que dos 4 pedaços, um vai ter que ser no meio. Ou vai deixar o maior pedaço para a visita. Você está vendo como a gente vira bicho? Aí a gente já não partilha mais do pão. A gente já não divide, porque a gente não tem nem para nós. Mas a gente esquece que se nós temos o Deus abençoador, aquilo que você coloca nas mãos dele, abençoando o outro, na sua geladeira, no seu armário, nunca vai faltar. Estava conversando, minha sogra dormiu de ontem para hoje, e ela falando assim, Jadson, lá na ONG, olha, o lanche para a criançada acabou, a gente estava com os armários vazios, a gente já não tinha mais nada. Daqui a pouco ela falou assim, olha, um rapaz da igreja, a empresa dele, chegou com tanta coisa. Eles falaram assim, Jadson, a gente não tinha nem aonde colocar, era debaixo do armário, não tinha onde.
E era tanta coisa, e é tanta coisa, e ela falando com tanta felicidade, a gente vai ter que dar para os pais das crianças, porque a gente está dando ovo para eles, o óleo está um absurdo de caro, estamos dando, o negócio está lá, está multiplicando, sabe por quê? Mas quem vive essa experiência é quem sabe, que já é abençoado, e sabe que aquilo que partilhar, presta bem atenção, é que nem a botija de azeite, nunca se acaba. Mas aquele que mantém, aquele que guarda, aquele que não divide, aquele que não abençoa, presta bem atenção, vai passar por escassez. Porque Deus vai derramar sobre aquele que consegue partilhar daquilo que Ele é, o Espírito doador. Por isso o partilhar do pão é importantíssimo. E eu gostaria de perguntar para você, quando foi a última vez que alguém comeu com você? Qual foi a última vez que alguém se alimentou daquilo que Deus lhe deu oportunidade de comprar? Qual foi a última vez que você orou junto? Porque aqui ele está falando que eles se reuniam na oração. Se a gente quer ser uma igreja viva e relevante, a gente precisa orar junto. Eu entendo a nossa geografia, a nossa igreja, ela não é, as pessoas não moram próximas, geralmente tem que vir de viagem, tanto é que a gente tem um ônibus, né? Eu entendo isso. Mas você já percebeu, eu fico olhando assim, aqui os apelos, para o pessoal vir na reunião de oração. Antes era para vir toda terça-feira, agora fala assim, não, vem uma vez por mês. Tem alguns que entenderam isso aí, que é para vir só daqui em 3 em 3 meses. Eu falei, quem foi que deu esse anúncio aí? Porque o orar citou algo que nos sacrifica. Aí eu tenho uma galera aqui do futebol, eu posso falar porque eu gosto também do futebol pra caramba, eu fazia parte dessa galera, é que agora eu estou com algumas dores, então eu tive que dar uma paradinha, tal. Mas 9 horas toda terça, 9 horas eu acho, 9 horas toda terça, né Tiaguinha? 9 horas toda terça, eles estão lá. Outra, é relento, chuva, sol, e paga. Aí a reunião de oração é aqui fechado. Mas acho que o problema é na faixa. Mas acho que falaram que o problema é que a gente não está cobrando. Hoje de manhã, o problema é que a gente não está cobrando, por isso que não valoriza. Então vou começar a cobrar para ver se o pessoal vem jogar futebol orando aqui. Mas não é só eu estou falando isso da questão do futebol, mas eu estou falando para você ver que quando a gente se fala de questões espirituais, do caminhar junto, do andar junto, do orar junto, a gente começou a colocar tantas barreiras. E a maior desculpa dela, presta bem atenção, é o quê? É o tempo. A gente tem tempo para tudo. Para tudo. Mas a gente não tem tempo para vir buscar a Deus juntos. Você está vendo? Eu fiz questão de mostrar os textos para você ver que eles se reuniam, porque, gente, eu não estou, presta bem atenção e precisa ficar muito claro isso, desconsiderando a sua oração pessoal, em casa, familiar. Isso faz parte. É um outro estudo, depois a gente pode conversar sobre isso. Mas eu estou falando oração em comunidade, em igreja. E é através da oração que a gente começa a se tornar um. Você está ouvindo o que o outro está pedindo, o que ele está clamando, a gente começa a se interagir, a gente começa a vencer. Eu lembro que nos momentos mais difíceis da CBP, que a gente passou aqui como igreja, eu, Henrique e Reinaldo, a gente vinha, era 7 horas da manhã sempre orar, isso era uma prática nossa. Foi essas orações que entrelaçou os nossos corações e conseguimos romper com as dificuldades que estavam enfrentando. Mas hoje, quando se fala de oração, a gente tem que falar assim, gente, por favor, venha orar.
A igreja viva relevante não vê a hora de estar junto, clamando a Deus, orando a Ele, pedindo a ação dEle, o agir dEle. A gente fala, não, nós vamos buscar a Deus junto, porque quando Ele começar a agir, está todo mundo aqui participando, vivendo, ninguém vai ficar de fora. E aí a gente começava a buscar. É o que está faltando, não tem como ser uma igreja viva e relevante, se nós como igreja não nos propusermos a orar juntos. Não tem como. A gente pode ter uma boa estratégia, a gente pode, eu gosto de planejamento, eu gosto de estratégia, eu gosto. Mas eu entendo que não é isso que vai fazer a igreja crescer. Por quê? Porque no texto que nós lemos, a preocupação da igreja é estar em cima do ensino, é estar preservando o ensino, é estar agindo de maneira com comunhão um com o outro, é partindo o pão e é orando. O crescimento, ele está falando que é Deus que vai dar através do seu Espírito, no último versículo que nós lemos. É Ele que vai acrescentar, é Ele que vai realizar. Então qual é o nosso papel? Fazer o básico. Orar, buscar a Deus, buscar a presença dEle, falar, Deus, nós estamos aqui, usa-nos. Precisamos do Teu poder para vencermos dentro do nosso lar, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, aonde nós estivermos. Nós precisamos do poder de Deus. Eu quero dizer para você que não tem como avançar sem o agir do Espírito Santo sobre a igreja. Porque o reino de Deus não é conquistado por força, pelo nosso braço, mas pelo agir dele em nosso favor. E aí ele nos deixa de maneira muito clara que se a gente buscá-lo, nós vamos encontrá-lo. Se a gente pedir, ele vai derramar do seu Espírito Santo a quem pedir. A questão hoje para nós é que hoje a gente tem vivido uma vida com os nossos afazeres tão comum que a gente se habituou ao comum e não ao extraordinário. A gente passou a ter uma vida meio medíocre, falo mediana, tá bom, já estou legal. E a gente se contentou com isso. E por isso que os sinais e os milagres não aparecem no nosso meio. Não aparecem. Deus está nos chamando para nós sermos uma igreja viva, relevante e contagiante, na dependência do poder dEle. A pergunta é, você quer fazer parte disso? Eles se reuniam no templo e se reuniam nas casas. Gente, você vai ver isso. O templo deixa de existir, só passa a ser nas casas. Eu poderia falar sobre a história da igreja, mas não vou enfrentar. Depois, quando a gente voltou, a se reunir só em templo. Mas eram nas casas que partiam pão e oravam. Você já percebeu que é difícil, até dentro da nossa casa, a gente fazer culto em família? Meu Deus do céu, o nosso dia lá é quinta-feira. O diabo se levanta mesmo. Sempre deixar um endemoniado, não é possível. Mas quando a gente fala assim, vamos assistir Netflix, 20 episódios, aquele sacrifício para ver a última cena, a gente fica, que é uma beleza. Aí a gente fala assim, vamos se reunir aqui. E vem de tudo, até pão de mel aparece na minha casa para a gente resolver esses problemas. É ou não é? Para orar junto, estudar a Bíblia junto. Como é que a gente, se dentro de casa a gente já não está conseguindo, imagina fora.
na questão das células, dos grupos pequenos, aonde o poder de Deus também se manifesta e age. Imagina a gente tendo nossas casas abertas para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Você quer ver como esses negócios funcionam? Quem aqui se converteu na célula? Levanta a mão. Ó. Você viu o maninho falando aqui? Foi na célula. O Tico e a Márcia. Célula. Você também, né, Tiaguinho? Célula na escola. Rapaz, se você soubesse a história do maninho... Sempre quando eu olho a história do maninho, eu lembro muito de Efésios. Deus escolheu ele antes. Que se tivesse esperado ele nascer primeiro... Você está rindo? Mas assim como eu e você também. Porque quem aqui merece? Ninguém. Aí você está falando assim, mas Jadson, não há sinais. Assim, quantos aqui já foram curados pelo Senhor? Levanta a mão. Já tiveram respostas do Senhor? Levanta a mão. É que aqui a gente não vende milagre. Mas o tempo todo Ele está agindo quando a gente se reúne. Você está vendo que coisa poderosa é essa? Quando a igreja se reúne. Quando a igreja se reúne. Quando a igreja se reúne para buscar o Senhor. Quando a igreja se reúne para aprender da sua palavra. Quando a igreja se reúne para partilhar do pão. Quando a igreja se reúne. Dependendo do poder do Espírito Santo. Nós passamos a experimentar o extraordinário. Amém, igreja? E o que a gente pode fazer então com essa mensagem? Partir o pão, nós vamos cair para lá, né? Já vamos partir. O pão está tão partido. Antigamente era uma ceia. A ceia era uma comida. Hoje a gente parte o pão puma em 100 pedaços. Só para a gente lembrar mesmo. Mas dá para a gente interagir com outros. Dá para você vir aqui orar pela vida do outro, se preocupar com a vida do outro e clamar pela ação do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque sem o Espírito Santo, não temos como fazer nada. Eu estou falando como pastor, um dos pastores da Comunidade Batista da Paz. Sem o Espírito Santo a gente não chegaria até aqui. Sem o agir dele na nossa vida a gente não chegaria até aqui. E digo mais, a gente não vai avançar se ele não agir. Mas precisamos ter uma igreja que o busca. No seu quarto, mas na coletividade também. Na busca da palavra, na partilha. E eu sei que Deus tem muito mais para nós. Então vamos ficar em pé. Eu acho que talvez a gente poderia começar pedindo perdão. Sim ou não, igreja? Jadson, mas pedir perdão por quê? Porque a gente não está vivendo. O simples. O simples, hein? Não estou nem. O simples. A gente não está vivendo o simples. A gente não está vivendo o simples como igreja. Pergunto para você, quem te escolheu? Quem te escolheu? Quem te escolheu? Jesus. A ação é dele. Pode vir. A ação é dele. A ação é dele.
Precisamos do poder de Deus para quê? Para chegar na êxtase, embora seja muito gostoso, eu gosto também desse momento, que ele é importante. Mas é só isso? Quando o Espírito vinha sobre eles, eles pregavam com ousadia. Quando o Espírito vinha sobre ele, o reino de Deus avançava. Quando o Espírito vinha sobre ele, pessoas eram curadas, transformadas, restauradas. Quando o Espírito vinha sobre eles, eles ficavam cheios. Venciam os seus medos, continuavam pedindo ousadia para continuar ensinando, falando que Jesus é Senhor. E é o que está faltando para nós hoje. Então vamos começar a clamar agora. Eu gostaria que você começasse a colocar diante do Senhor: Senhor, nós precisamos do Teu Espírito. Pai querido, precisamos ser aqueles que vêm para cá para abençoar o outro, dividir aquilo que o Senhor tem nos dado, ou melhor, fazer multiplicar os presentes que o Senhor já tem nos dado. Deus querido, nos dá um coração de gratidão. Pai, a gente já viveu tantas experiências na Tua presença, nós já vimos o Seu agir neste lugar. E sabemos que o Senhor é o mesmo, continua o mesmo. Mas nós, Pai querido, estamos relaxando, estamos trocando a nossa prioridade, que é de Te buscar, estamos vivendo uma vida medíocre, buscando só os nossos próprios interesses, não buscando fazer a Tua vontade. Mas o Senhor nos trouxe aqui para voltarmos ao primeiro amor, para recomeçarmos. E o primeiro passo nessa noite, queremos assumir que sem o Senhor não temos como avançar. Sem o Senhor não temos como dar o passo a seguinte. Sem o Senhor, nós precisamos do Teu Espírito. Comece a clamar. A palavra de Deus diz que se a gente pedir, se a gente buscar, presta bem atenção, Ele vai derramar do Seu Espírito. Já está disponível. Deus querido, começa a restaurar-nos nessa noite. Começa a restaurar o nosso coração. Pai querido, queremos buscar o Senhor. Queremos ser agentes de transformação. Queremos mudar a história, Senhor, da nossa cidade, na nossa Baixada Santista. Queremos fazer o Teu nome conhecido. Deus querido, por favor, precisamos de Ti. Clame, clame. Você que já teve as experiências, já caminhou com o Senhor, e hoje está parado, fala: Senhor, me ajuda, restaura, traz a alegria. Davi fala assim: traz a alegria da salvação. Deus, traz a alegria. Pai, renova o nosso coração. Pai querido, nós precisamos do Teu Espírito agindo, nos conduzindo, nos guiando, assim como o Senhor fez com a igreja no passado, que o Senhor possa fazer conosco hoje. Deus, restaura os sonhos, Pai querido, restaura, Senhor Jesus. Pai, nos dá ousadia de falar, de partilhar do Teu amor, de Te buscar. Pai querido, traz a alegria de Te servir. Tira os medos, Deus, tira as preocupações, nos ajuda a lançar as preocupações diante de Ti, porque precisamos do Senhor. Deus, queremos ser uma igreja viva e relevante, porque o Teu agir é que tem nos sustentado, nos direcionado. Então, Deus querido, nos ajuda a Te buscar mais, nos ajuda agora a clamar pela Tua presença, nos ajuda, Senhor. Pai, precisamos do Senhor.